Fala pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai falar nesse bloco de um assunto aí bastante temeroso, né? Quando a gente começa a estudar ele, que é sobre a consulta aos autos e também sobre as cargas aos autos. A gente vai fazer o seguinte, é imprescindível a leitura dos itens aí das normas da corregedoria. Você bem sabe que as questões elas versam em sua maioria pela literalidade, mas a gente não pode simplesmente ficar decorando o seu conteúdo. Algumas coisas a gente tem que dar uma estudada aí, para que fique mais fácil depois a gente poder fazer uma análise de uma possível questão de prova, tá? É um assunto aí que não é que cai, é um assunto que despenca em provas. Se você pegar aí pelo histórico das questões, muitas questões mesmo desse assunto aqui. Então preste bastante atenção no que a gente vai falar. Então a gente vai passar inciso a inciso, artigo a artigo, como é costume que a gente faça. Depois a gente vai fazer um resumão, tá? Vamos fazer um resumão aí do que você tem que memorizar. Vamos aprender do que esses itens falam aqui. E em seguida a gente vai esquematizar, vai fazer um mapa mental aí, para que fique fácil, que você possa memorizar então, principalmente o que pode e o que não pode, tá? Comigo na tela, a gente vai trabalhar temos aqui o artigo 157. Olha só o que vai falar esse cara aqui, ó. O acesso aos autos judiciais, tá? Então nós temos aqui autos judiciais e autos administrativos. Autos judiciais, eles se referem aí, então a processos, né? Processos que estão tramitando no judiciário. E autos administrativos, eles se referem justamente também a autos que tramitam aí, como se fosse, por exemplo, uma sindicância, um procedimento preliminar, um processo administrativo, tá? Então, todos os atos, tanto administrativo quanto judiciais, atenção, em regra, é que eles são públicos em regra, tá? Por conta disso, ele fala o seguinte, então, o acesso aos autos judiciais e também aos autos administrativos, tanto aqueles que estejam em andamento ou aqueles que já estejam finalizados, tá? E também, mesmo sem procuração, tá vendo quanta informação tem nesse artigo 157? Então, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, aos estagiários de direito e ao público em geral, tá? Vamos bater uma travessão aqui, vamos fazer um parênteses, né? Então, olha só. O que ele está dizendo nesse comecinho aqui? Está dizendo que eu não sou ninguém. Eu posso chegar lá onde você estiver trabalhando, lá no balcão aqui, ó, isso aqui é o balcão de atendimento, tá? Você vai, né, possivelmente se você for escalado, é aqui que você vai atender as partes, vai atender os advogados, tá bom? Então, claro que tem aí, depende o tipo de cartório, depende a unidade, depende a cidade, tá? É um tipo específico. Então ele está falando assim, eu não sou ninguém, eu não te conheço, eu posso chegar lá, eu não sou ninguém, não tenho nada a ver com o processo, não tenho interesse algum no processo, e posso falar o seguinte, fulano, por favor, eu quero examinar tais autos número tal. Você vai olhar para mim e falar, senhor, o senhor é parte no processo? Eu não sou não. O senhor é advogado, tem procuração? Não tenho. O senhor é estagiário de direito? Não, quem me dera, né? Quem me dera. Não sou nada disso. Qual que é o seu interesse no processo? Nenhum. Eu só quero olhar ele. Tá? Eu vou poder ter acesso a esses autos do processo? Se eles forem públicos, se eles não estiverem aí sob o palio da justiça, né, do sigilo de justiça, vou poder ter acesso a esses autos sim. Você vai ter que me franquear o acesso. Vai ter que pegar esses autos que estejam lá em cartório. Tanto faz se esses processos, né, se esses autos aí, esse processo esteja em andamento, esteja em tramitação, ou é um processo que já foi finalizado, tá? Eu não preciso ser advogado, não preciso ser estagiário de direito, não preciso ter nada a ver com o processo, não precisa ser a parte. Se o processo é público, eu posso examinar ele em balcão, eu tenho acesso, tá? Então os requisitos, preste atenção, autos judiciais, vamos até mudar de cor aqui, tá? Então, lembre-se, os autos judiciais, os autos administrativos, de processos que estejam em andamento, processos que estejam finalizados, não interessa se tem procuração, se não estiver sujeito ao segredo de justiça, e essa é a grande sacada, ele é acessível ao público em geral. E ao público em geral vai se encaixar aí tanto o advogado, tanto o estagiário,
advogado não constituído, tá? Público em geral, tá? Público em geral tem acesso aos autos, desde que eles não estejam sob segredo de justiça, tá? A primeira regra que você tem que saber. Prosseguindo. Então, é assegurado por meio do quê? Veja, do exame em balcão, do exame no balcão, do ofício de justiça. Ofício de justiça é o local no qual você vai trabalhar, tá certo? Ou também na seção administrativa. Porque lá na organização, tá? Lá na organização a gente tem o seguinte. A gente tem alguns ofícios de justiça, que é onde se tramitam os processos, faz parte do foro extrajudicial. E nós temos também algumas seções administrativas, que também fazem parte do foro judicial. Né? Por exemplo, uma central de mandados, né? A direção do foro. Se nós temos aí um setor de protocolo, nesses locais não se tramitam processos, mas eles dão suporte à atividade jurisdicional. Então não confunda, ofício de justiça e uma seção administrativa ali do fórum fazem parte do foro judicial. Lembra? O foro extrajudicial são aqueles serviços desempenhados pelos notários e pelos delegatários, aqueles que estão fora do Poder Judiciário, né? Não é que está fora, eles não tramitam processos por esses locais. São locais onde você reconhece firma, onde você faz a besteira de celebrar casamento, onde você registra o seu filho, onde você faz uma compra e venda, faz uma escritura. Este é o foro extrajudicial. No foro judicial é onde se tramitam os processos. E ali nós temos ofícios de justiça e sessões administrativas. Portanto, o acesso aos autos, findos em andamentos, mesmo sem procuração, ele é acessível aí, tanto nos ofícios de justiça ou nas sessões administrativas, que eles não estejam aí sob o segredo de justiça. Tá bom? Continuando. Podendo, veja, ser tomado apontamentos, solicitadas cópias reprográficas, tá? Cópias reprográficas, bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica, vedado nessas hipóteses o desencarte das peças processuais para reprodução. Tá? Então funciona assim, ó. Eu vou lá e vou ter acesso. Qual que é o motivo? Eu tenho que ter algum motivo? Curiosidade. Não preciso justificar, o processo é público. Se o processo é público, não preciso justificar zorra nenhuma para ninguém. A lei diz que é público, eu posso chegar lá e pedir e tenho que ter acesso. Tenho que ter acesso, tá? Tive acesso a esses autos. Eu posso pegar meu celular, sacar meu, né, smartphone do bolso e tirar a foto desse processo? Posso. Posso utilizar um scanner portátil, para quem não conhece, é um equipamento assim que você passa, ele vai escanear aquele papel. Posso fazer isso? Posso. Posso solicitar, veja, olha só, posso solicitar que o cartório faça aí uma cópia? Posso. Agora, eu como particular, posso pegar esses autos e ir lá tirar cópia? Não, é diferente. Aqui nós estamos falando disso aqui, ó, do exame no balcão. Parte, aí a pessoa particular que não é parte, não tem procuração, não tem nada no processo, ou seja, terceiro interessado não recebe carga de autos. Toda vez que a gente falar em carga de autos, quer dizer que os autos do processo eles estão aqui e estão saindo do cartório, estão saindo do ofício de justiça. Eles vão sair mediante carga, é o nome que a gente dá, tá bom? Como assim carga? Imagine que você tem que pegar e mandar entregar um produto. Você tem que colocar ele no caminhão. O que você vai fazer? Você vai pôr carga no caminhão. O caminhão vai lá e faz a entrega. É a mesma coisa. Quando os autos vão sair do cartório, nós estamos falando que nós vamos fazer uma carga, tá? Então tome bastante cuidado. Eu posso solicitar que seja feita uma cópia também. Eu posso pegar os autos, tá? E lá tirar cópia. Eu, terceiro interessado, não, tá? Já vai anotando isso aí que é bastante importante, tá? Outra coisa, vou solicitar cópia. Você acha que vai ser tirada de graça essa cópia? Tá maluco? Ali não se tem nada de graça, não no judiciário, meu amigo. Tá? Possivelmente vai ter ali as custas inerentes a essa cópia que você vai ter que recolher previamente. Vai ter que pegar o boletinho lá e lá no banco pagar para que então você possa receber as cópias desses autos aí, tá? Inclusive, se você não lembra, uma coisa são autos do processo, outra coisa é processo, né? Quando nós temos aí, nós juntamos peças e documentos e vamos ingressar no judiciário, a petição inicial, provas e tal, tá? A existência física, os processos físicos ali, né, a documentação, as peças, elas são chamadas de autos do processo.
Porque processo é a relação jurídica que é feita entre réu, né, autor e Estado juiz. Isso aí é processo. Autos do processo é a existência física, é o que a gente vai trabalhar. Logicamente que nós temos aí autos físicos e autos eletrônicos também. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Na hora de analisar uma questão de prova, tá? Por hora, assinale isso que a gente falou, né? Que todo mundo aí, qualquer pessoa, né, terceiro interessado, advogado, estagiário de direito, tá? Ele pode ter acesso aos autos do processo, pode ter aos autos do processo, tá? Não precisa ser parte, não precisa ser autor, parte é autor ou réu, né? Não precisa ter interesse, não precisa ter procuração constituída, não precisa ter nada. Se o processo é público, qualquer um tem acesso para examinar ele nos autos ali do cartório ou então de uma sessão administrativa. Mas tome cuidado que ele não pode estar sob o segredo de justiça, tá bom? Tirei lá, também posso tirar as cópias, beleza? Avançando, tá? Ah, uma coisa que vai cair na prova é sobre isso aqui, ó. Deixa eu voltar, tá? Veja, ele é assegurado aos advogados. Veja, será que advogado sem procuração pode examinar esses autos em cartório também? Pode. Advogado sem estar aí constituído nos autos, ele é como se fosse um terceiro interessado, como se fosse um particular interessado, tá bom? Então, pode ser também, ok? Seguindo, tá? Parágrafo único. Nós temos lá os escrivães judiciais. O escrivão judicial, você já bem sabe, é o chefe do ofício de justiça. E os chefes da seção administrativa, da seção judiciária, desculpe, tá? Manterão pessoalmente ou então mediante servidor designado, veja, rigorosa vigilância sobre os autos do processo, sobretudo quando do seu exame, por qualquer pessoa no balcão do ofício de justiça ou na seção administrativa. Tá? Não são raros os casos em que as pessoas aí tentam subtrair peças do processo, documentos. Porque às vezes tem lá justamente, se a gente falar de um título de crédito, por exemplo, de um cheque, tá? O cheque, para que você possa ingressar com uma ação judicial, você precisa colocar ele original, porque é uma cártula, né? Tem pelo princípio da cartularidade ao seu portador, o portador que tem o direito. Então, para que eu ingresse com o processo, eu coloco o cheque lá. O réu tem que se manifestar. Imagine que o réu vai lá e queira examinar esses autos no cartório, até porque qualquer um tem direito, e ele subtrai o cheque. Tá? Não são raros os casos em que nós temos situações aí que pessoas ou até mesmo advogados tentam subtrair documentos ou peças do processo. Tá? Por isso que nós temos que manter aí total vigilância. Tanto quando, veja, o inciso aqui é muito claro, o parágrafo único. Ele diz que nós temos que manter vigilância constante, inclusive, principalmente, quando eles estiverem sendo examinados no balcão. Quando estiver sendo examinado no balcão, temos que dispensar uma atenção especial a esse item aí, beleza? E quem é que vai tomar conta? Veja, pessoalmente, os escrivães ou os chefes de seção, ou também, veja, mediante servidor designado. Então, não precisa ser o escrivão. A regra é que o escrivão ele vai fazer aí, tá, pessoalmente. Mas ele pode designar um outro servidor para isso, tá? Ah, professor, mas eu vi lá, eu já fui estagiário, quem fazia isso era eu. Veja, o que diz as normas da corregedoria? Diz que ou é o chefe, ou é o escrivão, ou é servidor designado. Não fala nada de estagiário aí, tá? Então, a prática é uma coisa, a teoria que a gente tem que observar na hora da prova é totalmente diferente às vezes, tá? Avançando, vamos lá. Artigo 158 agora. Então ele fala o seguinte, ó, para a garantia do direito do acesso, né, direito de acesso, vamos lá, aos autos que não corram em segredo de justiça, tá? Autos que não corram em segredo de justiça, ou seja, autos aí que são o quê? Públicos, né? A gente vai chamar de públicos. Poderão, agora preste atenção, os advogados ou estagiários de direito. Esses estagiários e tantos advogados têm que estar regularmente inscritos aí na OAB, tá? Que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes, podem retirar os autos pelo período de 1 hora. Veja, isso aqui é o que nós costumamos chamar aí como se fosse, tá, uma carga rápida, tá? Funciona assim.
eu sou particular interessado, terceiro interessado. Eu posso ir lá examinar os autos no cartório, no balcão? Posso. Eu, terceiro interessado, particular, não sou advogado, não sou nada. Posso pegar isso aqui e levar esses autos para tirar cópia? Eu, terceiro interessado, que não seja advogado ou estagiário de direito, não posso fazer isso. Quem é que pode quem é que pode fazer carga? Vai ser aquelas pessoas, veja, em regra, quem pode fazer carga? Se o cara está constituído no processo, tem a procuração para atuar, beleza, ele vai poder levar os autos embora. Agora veja, se eu não tiver sido constituído procurador, e quando a gente vai contratar um advogado, a gente tem que assinar a procuração para ele possa postular em juízo em nosso nome. Então, por isso que a gente fala que o advogado está constituído. E o advogado não constituído é aquele que não tem nada a ver com o processo. É aquele que não defende ninguém. Tá? Então, ele diz o seguinte, ó, se o processo não está em segredo de justiça, podem os advogados, e os estagiários de direito, tá? Podem, mesmo sem procuração, não tiver nada a ver com o processo, eles podem tirar os autos, eles podem receber carga dos autos pelo período de 1 hora. E ele vai ter que fazer o seguinte, é como se fosse aí vapt-vupt. Eu, advogado ou estagiário de direito, regularmente inscrito na OAB, posso ir lá no balcão, posso não ter nada a ver com o processo, posso não ter procuração, posso não ter nada. Eu quero examinar esses autos em balcão? Posso. Eu, advogado e estagiário de direito, também. Eu, advogado e estagiário de direito, posso levar esses autos para tirar cópia? Posso. Por quanto tempo? Por 1 hora. Tá? Quando a gente for fazer isso, o cartório tem que observar, tem que pedir a identificação, tá? Tem que verificar se a inscrição está válida. Porque ele diz o seguinte, tá? Regularmente inscrito. Como é que a gente vai saber se o cara está inscrito ou não está inscrito? Aí veja, ele vai consultar lá no site da OAB, a vista da carteira da OAB, ou seja, o advogado ele vai se identificar, ou mesmo o estagiário ele vai se identificar através da sua carteirinha da OAB, lá vai ter o seu número de matrícula, o seu número de registro, nós temos que ir lá entrar no site da OAB e consultar para verificar a situação cadastral daquele cidadão, tá? Então, ele vai ter que apresentar e a gente vai ter que fazer isso aí, beleza? Então, tivemos aí, tudo ok. Ele apresentou a sua carteira da OAB, beleza. E ele diz o seguinte, ó, mediante controle de movimentação física, devendo serventuário, ou seja, devendo eu, servidor, né, vou dar essa carga aqui para você levar. E eu tenho que fazer uma movimentação física, ou seja, vou pegar os autos e vou te entregar em mão para que você leve os autos originais para isso. A gente vai ter que anotar? A gente vai ter que anotar sim, vamos ter que ter um controle disso aí. A gente vai ver mais para frente, tá? Então, olha só. Então, passando o próximo item, então a gente já sabe, veja. O terceiro interessado pode examinar lá no balcão. Então, o terceiro interessado é quem? Sou eu, particular, é o advogado aí não constituído, é o estagiário de direito não constituído, tá? É qualquer pessoa, até mesmo quem não for estagiário quem não tiver inscrição na OAB. Eu, como particular, eu não sou advogado, eu não tenho inscrição na OAB, então eu posso verificar? Posso. Agora, levar a carga dos autos, quem pode, nessa situação, a carga rápida de 1 hora, ou é o advogado, o constituído pode, e o estagiário constituído pode. E aquele que não for constituído também pode, pelo período de 1 hora, tá? Avançando, nós temos aqui a questão do preposto. O preposto é o seguinte, né? Geralmente escritórios ou os advogados aí, eles não têm tempo para ir buscar esses autos lá. Você só precisa ir lá buscar e tirar cópia, tá? Se o processo não é eletrônico, nós temos que ir lá no fórum pedir os autos do processo para examinar e tirar cópias. Ele pode mandar uma outra pessoa lá fazer isso. A gente pode mandar o office boy, tá? E essa pessoa a gente chama aí de preposto. Olha só o que diz. A carga rápida de que traga esse artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado, tá? Credenciada pelo advogado ou pela sociedade de advogados, né? Advogados associados, aí onde tem vários advogados numa firma, né? Veja, então ele também pode credenciar uma outra pessoa para fazer isso, tá? E agora presta atenção, até coloquei grandão aqui, ó. Não sendo dispensada a consulta no site lá da OAB dos dados referentes ao advogado
ou a sociedade de advogados que autorizou essa retirada. Ou seja, quando vai o próprio advogado não constituído, ele pode já fazer o seguinte, pode pedir, ele vai ter que apresentar a carteira da OAB, nós vamos consultar para saber sobre a regularidade do seu cadastro, sobre a sua situação perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Quando a gente tem aí um preposto, também deve ser consultada a situação cadastral do advogado. Tome cuidado que na possível questão de prova pode falar para você assim, que no caso de preposto ou de pessoa credenciada, é dispensável, é dispensada a consulta no site da OAB sobre a situação cadastral do advogado. Tá errado, porque a redação aqui das normas da corregedoria, tá, são muito claras, beleza? Então veja, não sendo dispensada a consulta quando a gente tem aí também um preposto. E ele diz o seguinte ainda, o preposto deverá apresentar, além da autorização prevista no artigo 7º, o respectivo documento de identidade. Então a gente vai ter que consultar a situação do advogado lá no site da OAB e vamos ter que ter um documento de identidade e mais isso aqui, ó. Lá no CPC diz o seguinte, o advogado e a sociedade deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada. Ou seja, eles vão ter que ler, não é somente pedir e fazer uma ligação, eles têm que entregar um documento de credenciamento. Tem que entregar um documento de credenciamento. Muito possivelmente porque ali o advogado ou a sociedade de advogado está assumindo o risco se ocorrer alguma coisa com aqueles autos de processo. Se sumir ou não for devolvido, forem extraviados, forem danificados, aí, quem vai ser responsável é aquela pessoa que autorizou aquele preposto. Tá joia? Avançando. Artigo 159. Nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não seja prejudicado nem o andamento do feito e nem o acesso dos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito que ficarão à disposição da consulta dos interessados. Veja, aqui uma outra situação, Nós falamos agora há pouco que a pessoa interessada pode ir no balcão do ofício de justiça, examinar os autos ou solicitar que seja tirado cópia. Aqui é uma situação diferente. Nós estamos falando de um caso complexo ou pluralidade de interesses, ou seja, nós temos várias pessoas interessadas. Nessa hipótese de caso complexo ou pluralidade de interesse, é autorizado que o ofício de justiça tire cópia dos autos e deixe disponível lá no cartório. Até porque, imagine, se nós tivéssemos somente um original, né, somente lá um dos autos originais, imagina 50 pessoas interessadas, todo dia uma pessoa querendo retirar, tendo que fazer fila. Então é autorizado que se tire cópias, tá? E agora presta atenção, nós vamos tirar cópias de todo o feito. Essas cópias, elas serão entregues àquelas pessoas interessadas? Pergunta muito interessante aí para ser feita na hora da prova. Veja, autorizada a retirada de cópias de todo o feito, que ficarão, presta atenção, à disposição para quê? Para consulta dos interessados. Tá? Então, nessas hipóteses de caso complexo com pluralidade de interesse, o que a gente tem aqui? Nós temos a possibilidade de tirar cópia do processo, mas essas cópias não são entregues às pessoas interessadas. Essas cópias ficam disponíveis ali no ofício de justiça para que essas pessoas interessadas possam examinar, possam consultá-las então. Tá? Esse é o teor do artigo 159. O artigo 159. Avançando. Autos sob sigilo. Nós temos aí outra questão importante. Ó. Na hipótese dos processos correrem em segredo de justiça, o seu exame, o que é isso? O exame lá no balcão, exame lá no cartório e também ou qualquer outro tipo de acesso, e aqui já adiantando inclusive lá dos autos eletrônicos, tá? Ele será restrito o acesso. Restrito a quem? Naturalmente vai ser restrito aos advogados, tá? Vão ser restrito aí aos advogados essa consulta. E também a parte no processo pode consultar? Claro que pode, veja, observe a redação aí que nós temos aí, tá? Observe a redação. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, nós estamos falando que o quê? Nós estamos falando que a parte que é terceiro interessado
parte que é terceiro interessado, que não tem nada a ver com o processo, não vai ter acesso aos autos do processo. Tá? Essa pessoa não vai ter acesso aos autos do processo. Tá? Tomar cuidado com isso aí. Quem tem acesso aos autos do processo quando estão por sigilo? Procuradores devidamente constituídos. Por isso que eu deixei um tempo na tela aí para que você conseguisse analisar. Acesso aos autos sob sigilo somente a parte réu, né? Ou aí o autor, ou se nós tivermos aí outras pessoas cadastradas aí nos polos processuais, da lide processual, e também aos advogados que estejam constituídos, ou seja, aqueles que estejam, o quê? Com procuração nos autos. Não quer dizer advogado atuante no processo, porque às vezes a gente pode ter 2, 3 advogados que assinam a petição inicial, mas só um esteja atuando. Veja, mas se aqueles 3 advogados receberam a procuração para qualquer um deles assumir, entende-se que eles estão constituídos, mas não quer dizer na prática que eles estão atuando no processo. Tome cuidado com o jogo de palavras que é feito aí. Vamos lá. As entidades que... Agora, esse aqui dá problema. Tá? A gente já sabe aqui, ó. Processo sob sigilo, tá? O seu exame em cartório será restrito às partes e a seus procuradores devidamente cadastrados. Agora veja o que diz o parágrafo 1º. As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária. Aqueles núcleos jurídicos de faculdade fazem isso. Núcleos jurídicos de faculdade, onde tem lá o pessoal do direito, eles fazem um núcleo e prestam assistência judiciária à população. Tá? Então, essas entidades, tá bom? Essas entidades. Só que agora presta atenção também. Por intermédio de advogado com procuração nos autos. Isso aqui quer dizer que o advogado, ele é o quê? É o advogado constituído. O advogado tem que autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos na OAB. O que está dizendo isso aqui? Veja. O acesso aos autos que estão sob sigilo, na prática, na regra, ela é o quê? Restrita àqueles advogados constituídos e às partes no processo. Agora veja, se nós tivermos aí uma entidade que presta o serviço de assistência judiciária, e nós tenhamos aí um advogado que é constituído nos autos, o advogado que tem procuração. Se o advogado autorizar, então acadêmicos de direito que não estejam inscritos na OAB também podem consultar os autos sob sigilo. Não é controverso o que a gente acabou de falar aqui no 160? É, mas é uma exceção do que a gente está vendo. Veja, as entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária podem, por intermédio aí do advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos na OAB. Então você começou a fazer faculdade, por exemplo, tá? Você pode começar a fazer faculdade, não fazer estágio, não tem inscrição na OAB, não tem nada. Mas você está atuando no núcleo jurídico lá da faculdade. Se o advogado que tem a procuração nos autos autorizar, a entidade também pode autorizar que os acadêmicos de direito não inscritos na OAB possam ter consulta aos autos sob sigilo lá no balcão do cartório. Tá bom? Lembre-se disso aí. Então ele tem que ir lá, né? Tem que ter o nome do acadêmico, o número do RG, o número das partes, enfim. Toda a praxe aí de cadastro. O que diz o parágrafo 2º aqui? É vedado o acesso a autos de processos que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Puxa vida! E aí? Não está conflitando um ou outro? O que eu levo para a hora da prova? Amigo, você vai levar os dois para a prova. Qual que é a regra? Vamos lá de novo. Auto sob sigilo. Somente as partes ou por advogado constituído no processo. É vedado o acesso aí a estagiário não inscrito ou com inscrição vencida na OAB. Não pode. Agora presta atenção. Se ele presta serviços lá de assistência judiciária em uma entidade reconhecidamente, que é reconhecida pela sociedade, e o advogado com procuração dos autos autorize, essa pessoa aqui, ó, os estagiários não inscritos e com inscrição vencida, tá? Eles podem ser liberados a acessar aos autos, tá bom? Qual que é a regra? Na verdade, isso aqui está invertido. A regra é isso aqui, tá? Essa é a regra. E isso que está aqui em cima é a exceção. O parágrafo 1º. Geralmente a gente estuda a regra
tá? Geralmente a gente estuda a regra, e aí eles depois você vai estudar a exceção. Aqui nas normas da corregedoria está invertido. E eu fiz questão de trazer assim, porque quando você está lendo a lei seca, fica uma bagunça louca. Tá? Auto sob sigilo, somente as partes ou advogado constituído. Beleza? Aquela pessoa que não esteja inscrito no OAB, estagiário não inscrito, ou com inscrição vencida, não pode ter acesso aos autos que estejam sob sigilo. É a regra. Tem exceção a essa regra que os autos sob sigilo aí para essas pessoas, estagiário não inscrito e com inscrição vencida na OAB, pode ser franqueado desde que a entidade que preste reconhecidamente serviço de assistência judiciária com autorização do advogado constituído nos autos, né, autorize esses acadêmicos de direito não inscritos. As normas da corregedoria estão, né, no modo inverso, por isso que eu trouxe aqui de modo inverso. Então, a regra é o que está aqui e aqui é uma exceção à regra, tá bom? De toda forma, tá? Veja, estagiário não inscrito ou com inscrição vencida, ele vai ser o quê? Simplesmente um acadêmico de direito. Você começa, vamos dizer que a gente tem um degrau, né? Vamos lá. Vamos lá como se tivesse um degrau. Acadêmico, estagiário de direito e aí advogado, beleza? Se eu não sou advogado, eu sou o quê? Posso ser estagiário. Então, se eu não sou estagiário, eu vou me tornar o quê? Um acadêmico de direito. Vou me tornar um acadêmico de direito, tá? É como se fosse uma escadinha, de trás para frente. Sou estagiário, deixei de estagiar, tá bom? Mas estou ali prestando esse serviço aí na entidade, tá tranquilo. Fechou? Vamos lá. Falando agora sobre a carga dos autos, olha só. Nós já vamos resumir tudo isso aqui, tá? Eu sei que gera uma confusão lascada na sua cabeça, mas a gente vai aí aos pouquinhos, né? A gente vai construindo uma ideia. Quando a gente chegar ali na tabela, você sabe que eu sempre faço esquema, tá? Não se assuste. Quando a gente chegar no esquema vai ficar muito mais fácil. Mas a gente precisa passar os pormenores de cada artigo aqui, porque eu quero que você, o quê? Gabarite a sua prova de normas da corregedoria, como aconteceu com o pessoal da prova passada. Vamos lá então? Artigo 161 agora. Agora veja, a gente está falando de carga de autos agora. O que é carga de autos? A consulta no balcão é uma coisa. Vou examinar os autos. Agora, carga de autos é outra coisa. Carga de autos é outra coisa. Eu vou pegar aqueles autos, vou levar para fora do ofício de justiça. Qualquer pessoa pode? Não. É essas regras que a gente vai estudar. Então, bora lá. A carga de autos judiciais e também de autos administrativos, tá bom? Em andamento no cartório é reservado unicamente a advogados ou estagiários de direito, tá? Veja, em andamento, os processos estão em andamento no cartório, é reservado unicamente a advogados ou estagiários regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, tá bom? Vamos lá. Tem exceção? Tem, veja. Ressalvados nos processos findos, processos que já não estão, tá, mais em tramitação e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias. Veja, aqui ele fala em advogado, aqui ele fala em advogados ou estagiários. Vamos lá. A gente está falando da carga, tá? Carga é o seguinte. Então, quando eu quero tirar os autos do cartório, quem é que pode? Advogado ou estagiário de direito que esteja constituído nos autos. Tem procuração. Isso para processo em andamento. Então, veja. Vamos colocar aqui, ó, processo em andamento e processo o quê? Finalizado, processo findo, tá? Então, posso pegar autos de cargo? O advogado e quem mais? E o estagiário. Eles podem fazer carga de autos, beleza? Desde que o quê? Que eles sejam procuradores. Tá? Advogado. Posso ter advogado, posso ser estagiário de direito, tá? Mas eu não tenho aí, não estou constituído nos autos, eu posso fazer carga? De processo em andamento, não. Agora preste atenção no que está aqui, ó. Os processos findos que não estejam sob segredo de justiça, advogado, mesmo sem procuração, pode fazer carga nos autos pelo prazo de 10 dias. Tá? Advogado, prazo de 10 dias. Tem requisitos. Qual?
tá? Sem procuração. E também aqui o que mais? Seja processo público. Quer ver como é que vai ficar fácil agora? Processo, tá? Processo que esteja em andamento. Processo que esteja em andamento, quem pode tirar a carga dos autos? Advogado constituído, estagiário constituído. Qual que é o prazo? Aquele que for assinalado lá no momento processual específico, tá? Agora veja, quando o processo já finalizou, tem que ser advogado. Mesmo, veja, estagiário não pode quando o processo está acabado. O processo acabou, estagiário sem procuração nos autos pode levar essa carga, esse processo, esses autos? Pode, pelo prazo de 10 dias nesse caso. E o processo tem que estar finalizado e o processo não pode estar aí sob o segredo de justiça. Então tome cuidado com isso aí, tá? Tome cuidado na interpretação do artigo 161. E como eu disse lá no comecinho, tá? Parte, não vai esquecer, parte só pode examinar os autos no balcão. Falei lá no comecinho quando eu falei do exame. Parte não faz carga de processo. Tá? Quem faz carga de processo são os advogados. Tem mais, olha só. A carga de autos também pode ser realizada por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados. Veja, tem aquela questão aqui da pessoa credenciada, né, que pode ir lá pegar a carga rápida. Esta pessoa credenciada também pode fazer essa carga aqui, ó. Essa pessoa que esteja credenciada pelo advogado, pessoa credenciada aí, ó, pela sociedade de advogados e também aí, ó, pela advocacia pública, pela defensoria pública e pelo Ministério Público, tá? Que implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Tá vendo a informação escondida que está escrito aqui? Tá? Ó, vai implicar a intimação de qualquer decisão. Então, bora lá. A regra é que quem é que pode fazer a carga? São os advogados e os estagiários de direito. Agora, o preposto, aquela pessoa credenciada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pela Sociedade de Advogados ou pelo próprio advogado. Essa pessoa credenciada pode receber carga do processo também. Mas veja, ela já foi credenciada, já foi autorizada por essas pessoas ou por esses órgãos. Já teve essa autorização. Nesse caso, quando a gente tem, veja, essa pessoa credenciada que pega os autos, se tiver qualquer decisão ali dentro que precise ser intimado o advogado, por exemplo, essa pessoa credenciada, ao receber a carga, automaticamente está se entendendo o quê? Que o advogado está sendo intimado daquela decisão. Por quê? Porque essa pessoa credenciada faz em nome do advogado. Se ele faz em nome do advogado, então ele está pegando os autos e está levando para o advogado. Então não precisa intimar pessoalmente o advogado nessa situação. Tá? Tome cuidado com isso aí. E também veja, aí vai começar a ferver o negócio. Tá? Advocacia Pública, Defensoria Pública e Ministério Público. Você vai estudar lá na parte penal, processo civil, não vou lembrar agora, que essas partes elas têm que receber intimação pessoal. E como é que fica essa questão? Uma pessoa credenciada do Ministério Público pegou a carga ali do processo. Mas lá a lei diz que o Ministério Público vai receber intimação pessoal. Gente, intimação pessoal não quer dizer que tem que ser a própria pessoa. Veja, no caso do Ministério Público, que é um órgão em que você vai trabalhar diariamente também em contato, tá? Nós temos os promotores de justiça ou os procuradores quando a gente fala do Ministério Público aí da União, tá? Então vai funcionar o seguinte. Os membros do Ministério Público, que são os procuradores ou os promotores, servidor não é membro, eles têm aí a prerrogativa de receber a intimação pessoal dos autos. Mas, se a gente aprofundar um pouquinho, nós vamos estudar que tem lá o princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade desses órgãos. Ou seja, quem atua no processo, então vamos dizer que tem o fulano A, e o promotor A e o promotor B aqui. Quando o promotor A é aquele que oferece a denúncia, assinou a denúncia, e ele saiu de férias, saiu de licença, o processo vai ficar parado até que ele volte? Não. Pelo princípio aí da indivisibilidade, eles podem substituir-se uns aos outros. Por quê? Porque é um princípio que deriva do princípio da unidade, onde diz que todos os membros ali do Ministério Público formam um corpo só. Ou seja, quem está atuando no processo não é o promotor A ou o promotor B, mas é o próprio Ministério Público. Por isso que quando a gente fala em intimação pessoal, nós estamos falando assim na prática. Quer dizer que não vai ser intimada pelo diário. Ele vai ter que ser intimado pessoalmente.
tá? Mas não precisa ser na pessoa do promotor, por exemplo. Posso ser lá no setor de protocolo, por exemplo. E se é uma outra pessoa que vem do Ministério Público buscar esses autos, né? Esses autos estão indo para o Ministério Público. Não interessa quem vai analisar lá. Já deu a intimação também pessoal do Ministério Público nessa situação. Então, esse parágrafo único do artigo aqui, ó, 161, ele não e não tem divergência com o que está no ordenamento jurídico não, tá bom? Vamos lá. Artigo 163. Vamos mudar essa cor aqui. Os advogados, a sociedade de advogados, os representantes judiciais da Fazenda Pública, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, tá? Mediante petição, tá? Mediante petição dirigida ao juiz corregedor permanente, poderão indicar prepostos, funcionários ou estagiários autorizados a retirarem em nome daqueles dos autos em cargo. Agora veja. Prepostos, funcionários ou estagiários. Esse artigo está lá para frente, a gente está estudando o 61. Lá um pouco mais para frente tem o artigo 163. Então nós estamos falando dessa pessoa credenciada. Essa pessoa credenciada, ela pode ser quem? Funcionários ou estagiários prepostos, tá? Ou outro terceiro interessado, tá? Então toma cuidado quem é que pode ser aí essa pessoa credenciada. Uma possível questão de prova pode falar assim que somente funcionários do Ministério Público, por exemplo, ou da Defensoria Pública. Nada a ver, tem nada a ver, tá? Porque a autorização pelo artigo 163 diz lá que preposto, funcionário, estagiário. Quem pode fazer esse credenciamento? Novamente, advogados, sociedade de advogados, representantes judiciais da Fazenda Pública, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Tá ligado? Beleza? E tem umas regrinhas. E vai ter o seguinte, ó. Então, da petição que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes completos, enfim, toda identificação. Veja. Por que petição? Esse pedido de credenciamento da pessoa credenciada, ela não vai ser dirigida ao juiz corregedor permanente. Veja, não é ao corregedor geral de justiça, é ao juiz corregedor permanente. É o juiz que atua ali, né, ali na vara, né, aquele que exerce ali a corregedoria permanente no dia a dia. Então veja, vou fazer um pedido para o juiz. Eu faço um pedido para o juiz em forma de petição. É muito simples, tá? Então tomar cuidado, que esse pedido para credenciamento tem que ser feito através do quê? De petição, beleza? O funcionário ou estagiário deverá aportar o documento de identidade, a cédula e o crachá funcional no momento da retirada nos autos, tá? Ah, mas ele está todo dia aqui. Eu conheço o cara, está todo dia aqui. Faço faculdade junto, preciso. Regras são regras, né? Tá? Aí tem que aportar o crachá e o documento de identidade, tá bom? Vamos lá. A carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização. Então vamos lá. Eu, advogado, ou eu, Ministério Público, autorizei uma pessoa a ir lá retirar esses autos em carga. Credenciei ela através de petição dirigida ao juiz corregedor permanente. Tá? Quem é que vai ter que assinar? Quem é que vai ter que assinar? Quem é que vai ter que assinar é a pessoa que está retirando. Presta atenção. Uma coisa é a pessoa que está retirando. Quem que vai assinar? A pessoa credenciada. Agora, a carga vai ser feita no nome da pessoa que a autorizou. Porque quem é responsável é aquele que a autorizou e não aquele que está retirando no momento. Beleza? Se nós tivermos aí qualquer alteração do rol de pessoas autorizadas, né, os autos deverão ser imediatamente comunicados ao juiz corregedor permanente. Tá? Algumas pessoas aí ficam nervosas aí quando saem da empresa. Podem querer fazer alguma loucura, alguma besteira. Então ele pode se aproveitar, né, dessa situação que ele tem credenciado e falar assim, vou ferrar o meu chefe agora. Vou lá e vou pegar todos esses autos. Né? Vou lá sacanear ele. Veja. Tomar cuidado, porque se eu, como escritório de advocacia, é minha obrigação de comunicar imediatamente, aquela pessoa não faz mais parte do meu quadro de funcionários. Se eu esqueci ou não observei a regra do parágrafo 4º do 163, azar o meu. Eu que autorizei, assinei a petição, serei responsável por esse sumiço. Beleza? Vamos lá. O que mais que a gente tem que saber aqui? Vamos lá, pessoal, tá? Tem mais umas coisinhas aí que nós precisamos discutir. Esse aqui é o quadro resumo que você precisa saber, tá? Esse aqui é o quadro resumo que você precisa saber, tá? Somente lá, né, para que não passe batido,
falando aí, né, sobre a intimação pessoal, a gente não está estudando isso nas normas da corregedoria, tá? Estou falando um pouco aí da parte processual, como é que funciona. As normas da corregedoria não, né, não tá aí no nosso escopo de estudo como é que é feita a intimação desse povo aí. Então, não vamos aprofundar, beleza? Toda essa informação que a gente falou, ela está consolidada aqui, tá? Algumas coisas são entendimento e interpretação de outros itens, tá? Mas eu quero aí, veja, eu quero que você fique muito atento, tá? Quero que você fique muito atento a esse quadro. Aqui a gente vai conseguir dar uma passada de tudo isso que a gente falou. Eu sei que é complicado, mas a gente precisa ver os itens da lei. Você precisa, da lei não, das normas da corregedoria. Você precisa, tá? Então vamos lá, vamos resumir. Autos em geral, ou seja, são autos que estejam aqui, públicos. Qualquer pessoa tem acesso? Qualquer pessoa tem acesso, meu amigo. Então veja, público em geral tem acesso? Sim. Mas aí na questão de prova pode falar o seguinte, ó, advogado constituído vai ter acesso? Claro que vai. E eu estou falando do exame em balcão. Estagiário que é constituído vai ter acesso? Claro que vai. O advogado que não for constituído, ele vai se encaixar como público em geral. Também pode ter acesso. O estagiário não inscrito, aquele que é inscrito na OAB, aquele não inscrito, pode? Pode, porque eles vão se encaixar aqui também como público em geral. Pessoa credenciada, tá? Pelo advogado, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pela Procuradoria da Fazenda, tá? Também pode. E também parte no processo. Pode? Claro que pode, tem acesso. Beleza? Agora, autos que estão sob sigilo. O público em geral tem acesso? Não. Os autos sob sigilo podem ser consultados por advogado constituído e advogado estagiário constituído? Natural que pode, tá? Auto sob sigilo no balcão pode ter acesso, porque a gente está falando aqui no exame no balcão, tá? Só coloquei para reforçar, para não passar batido. Agora veja, o advogado que não esteja constituído ou o estagiário não constituído pode ter acesso aos autos? Não. Tranquilo, né? Pessoa que não está aí credenciada aos autos, não está como preposto, ele não tem aí nada a ver com o processo, auto sob sigilo não vai ter acesso, não adianta chorar. Ah, mas como é que o estagiário, né, o estagiário lá não constituído, que é inscrito na OAB não pode, e esse não inscrito pode, tá? Porque esse caso desse acadêmico não inscrito é aquele exame em cartório da o quê? Das entidades de assistência judiciária que tiveram autorização do advogado constituído. Eu posso ser um estagiário que não esteja constituído e estou inscrito na OAB, mas eu não faço lá parte da entidade de assistência judiciária. Eu vou ter acesso aos autos no balcão, na auto sob sigilo? Não. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho inscrição na OAB, mas estou lá nessa entidade, aí eu vou ter acesso. Mas são situações diferentes. Pessoa credenciada vai ter acesso aos autos sob sigilo? Não vai ter, não. Tá? E também, veja, parte no processo. Parte no processo, claro que vai ter. Claro que vai ter. Bora lá. Agora falar sobre a carga. É outra coisa. Tá? Outra coisa. Tá bom? Olha só. Autos em geral e autos sob sigilo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha só. Público em geral pode fazer carga dos autos? Não pode, não pode. Advogado que esteja constituído nos autos, pode ter acesso, pode ter carga dos autos em geral? Claro que pode. E dos autos sob sigilo? Também, claro que pode. Tá? O advogado não constituído pode receber carga dos autos? Pode receber se estiver em andamento por 1 hora. Se estiver finalizado, por 10 dias. Tá? E o estagiário não constituído vai se aplicar na mesma regra. Tá bom? Que mais? Nós temos aí os autos sob sigilo, não vão poder ter acesso aí a essas pessoas, tá? O acadêmico que não esteja inscrito pode receber carga? Não, nem dos autos em geral e nem dos autos que estejam aí sob sigilo, tá bom? Beleza? Pessoa credenciada vai entrar na mesma regra, em andamento ou aí dos 10 dias. Tá? Agora, se ela estiver autorizada, ele está fazendo nome de outra pessoa, mas é só porque o nome pode cair assim para você. Parte no processo pode receber carga de autos? Não. Pode receber do auto sob sigilo? Também não. Tá bom? Essa tabela aqui é bastante importante. Você tem aí no seu material, então
veja com muita atenção, tá? Eu sei que às vezes você prefere, professor, por que não apresentou só a tabela em vez de ficar falando aí, né, quase uma hora? Porque na hora da prova não vai cair essa tabela, vai cair a redação que está nas normas da corregedoria. E é o que eu sempre falo para você. Você tem que estar familiarizado com a redação ali das normas. Não pode somente ficar vendo por esquema, porque na hora da prova vai cair a redação, a bendita da redação. É por isso que você vê a redação no material em PDF e você vê a redação também aqui no vídeo, tá bom? Importante você ficar atento. Olha só, questão aí que caiu na VUNESP em 2013. VUNESP 2013. Presta atenção, vamos lá. O acesso aos autos judiciais e administrativos por meio de exame em balcão. Vamos ajudar a gente a pensar, tá? A exame em balcão do ofício judicial ou sessão administrativa, de processos em andamento ou findos quando não estejam sujeitos a segredo de justiça. Vamos lá. Exame em balcão. O que a gente tem que falar? Ó, exame em balcão, então não é carga, tá? Processos que estejam em andamento ou já finalizado. E não estão sujeitos a segredo de justiça. É processo público. É processo público, tá? Processo público, tá bom? É processo público. E agora a gente vai ter que lembrar, né? Exatamente o que está escrito nas normas da corregedoria, essa questão aqui. Ela pegou a letra de lei e transformou numa questão, tá vendo? Então vamos lá. É vedado aos estagiários de direito? Veja, se não estão sujeitos a segredo de justiça, qualquer pessoa tem acesso. Tá errado. Assegurado somente aos advogados e estagiários que possuam procuração? Não, porque é acessível ao público em geral. Letra C. Assegurado somente aos advogados que possuam procuração? Claro que não, tá? É vedado ao público em geral? Não, eu estou falando de exame no balcão. Eu estou falando de processo que é público. Também não é vedado. É assegurado ao público em geral? Exatamente. Exatamente isso que diz nas normas da corregedoria, tá? Então as pessoas podem ter acesso aos autos, beleza? Pessoal, a gente encerra esse bloco aqui e a gente continua agora falando de carga no próximo, beleza?